Dualidade onda-partícula. Na virada do século XX, a ideia de que a luz e a eletricidade eram transmitidas como ondas e que a matéria sólida era feita de partículas veio abaixo. Experimentos revelaram que elétrons e fótons sofriam difração e interferência, assim como as ondas. Ondas e partículas são dois lados da mesma moeda. A proposta feita por Einstein em 1905 de que a energia da luz era transmitida como pacotes de energia, fótons, e não como ondas contínuas, era tão controversa que foram necessárias quase 2 décadas e muitos testes adicionais até que fosse aceita. No início, ela pareceu reabrir o debate polarizado do século XVII do que era feita a luz. Na realidade, ela anunciava uma nova compreensão da relação entre matéria e energia. Nos anos 1600, Isaac Newton argumentou que a luz deveria se constituir de partículas, pois viajava em linhas retas, refletia-se organizadamente e desacelerava em materiais refratários, como o vidro. Christian Huygens e depois Augustin Jean Fresnel mostraram que a luz deveria ser uma onda em razão do modo com que contornava obstáculos, difratava, refletia e entrava em interferência. James Clerk Maxwell consolidou a teoria ondulatória nos anos 1860 com suas 4 equações, resumindo o eletromagnetismo. A proposta de Einstein de que a luz era feita de partículas chacoalhou o barco. E, mais do que isso, criou uma tensão desconfortável que ainda perdura. Isso porque a luz não é onda ou partícula, é ambas. E o mesmo vale para outros fenómenos eletromagnéticos. Em busca da luz. O comportamento da luz em uma variedade de experimentos mostra como ela é caprichosa. Ela se comporta como uma série de torpedos sob algumas circunstâncias, como no aparato do efeito fotoelétrico, e como onda em outras, como no experimento da dupla fenda de Young. Em qualquer medida que fazemos sobre sua essência, a luz ajusta seu comportamento de modo que aquele lado de sua natureza se revele no experimento ao qual a sujeitamos. Toda a questão possui 2 lados. Protágoras. Louis Victor de Broglie. Pretendendo se tornar diplomata, Louis de Broglie entrou para a Sorbonne, em Paris, em 1909 para estudar História, mas logo mudou para a Física. Após servir na secção de telégrafos do Exército, baseada na Torre Eiffel, durante a Primeira Guerra Mundial, ele retornou para Sorbonne para continuar seus estudos em Física e Matemática. Inspirado pelo trabalho de Max Planck com a radiação do corpo negro, de Broglie apresentou sua teoria da dualidade onda-partícula em sua tese de doutorado em 1924, ganhando depois o Prémio Nobel em 1929. Ele explicou que teve a ideia ao discutir o trabalho de seu irmão Maurice com raios-x, implicando que raios-x seriam tanto ondas quanto corpúsculos. Físicos elaboraram experimentos perspicazes para flagrar a luz e revelar sua verdadeira natureza. Nenhum deles conseguiu capturar a sua essência pura. Variantes do experimento da dupla fenda de Young levaram a dualidade onda-partícula a seu limite, mas a sinergia permanece. Quando a intensidade da luz é tão ténue que fótons individuais podem ser observados passando pelas fendas, resultam no mesmo padrão de interferência se esperarmos o bastante. Fótons individuais se acumulam para formar coletivamente as familiares franjas estreitas. Se fechamos uma fenda, os locais dos fótons disparados revertem para uma figura ampla de difração. Abre a fenda de novo e as fendas reaparecem de cara. É como se o fóton estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo e saiba em qual estado a segunda fenda se encontra. Não importa quão rápidos sejamos, é impossível enganar um fóton. Se uma das fendas for fechada enquanto o fóton está voando, mesmo depois que a partícula tenha cruzado a lacuna e antes de atingir a tela, ele vai se comportar de maneira correta. O fóton se comporta como se estivesse passando simultaneamente pelas 2 fendas,
Se você tenta localizá-lo, digamos, posicionando um detector em uma delas, o padrão de interferência desaparece estranhamente. O fóton se torna uma partícula quando você o trata como tal. Em todos os casos testados pelos físicos, as franjas de interferência aparecerão ou desaparecerão de acordo com o tratamento dado aos fótons. Ondas de matéria. A dualidade onda-partícula não se aplica apenas à luz. Em 1924, Louis Victor de Broglie sugeriu que partículas de matéria ou qualquer objeto também podem se comportar como ondas. Ele designou um comprimento de onda característico para todos os corpos, grandes ou pequenos. Quanto maior o objeto, menor o comprimento de onda. Uma bola de ténis que voa sobre uma quadra tem comprimento e onda de 10 elevado a menos 34 metros, muito menor do que a largura de um próton. Como objetos macroscópicos têm comprimentos de onda minúsculos, pequenos demais para enxergarmos, não podemos flagrá-los comportando-se como ondas. 3 anos depois, a ideia de Louis Victor de Broglie foi confirmada. Elétrons foram vistos em difração e interferem, assim como a luz. Já se sabia que a eletricidade era carregada por partículas, os elétrons, desde o final do século XIX. Assim como a luz não precisava de um meio para trafegar, em 1897, Joseph John Thomson mostrou que a carga elétrica poderia atravessar o vácuo, de modo que só uma partícula poderia fazer. Isso não se encaixou bem na crença de que os campos eletromagnéticos eram ondas. Em 1927, nos laboratórios Bell, em Nova Jersey, Clinton Davidson e Lester Germer dispararam elétrons em um cristal de níquel. Os elétrons que emergiam estavam espalhados pelas camadas atômicas na estrutura do cristal e os raios que escapavam de lá se mesclavam para produzir um padrão de difração reconhecível. Elétrons estavam em interferência do mesmo modo que a luz. Os elétrons estavam se comportando como ondas. Estrutura profunda. A cristalografia de raio-x é largamente usada para determinar a estrutura de novos materiais e por químicos e biólogos que investigam arquiteturas moleculares. Em 1953, ela foi usada para identificar a estrutura do DNA. Francis Crick e Gene Watson tiveram sua ideia após olharem para os padrões de interferência de raio-x do DNA de Rosalind Franklin e se darem conta de que as moléculas que o produziram deveriam estar arranjadas como uma dupla hélice. Uma técnica similar estava sendo usada para determinar a estrutura de cristais ao disparar raio-x através deles. A cristalografia de raio-x, apesar de não haver certeza sobre a sua origem quando foram descobertos em 1895 por William Conrad Roentgen, logo se constatou que os raios-x eram uma forma de radiação eletromagnética de alta energia. Em 1912, Max von Laue se deu conta de que os curtos comprimentos de onda dos raios-x eram comparáveis ao espaçamento entre os átomos de cristais. Então, se fossem irradiados entre suas camadas, sofreriam difração. A geometria do cristal poderia então ser calculada pelas posições das áreas brilhantes que resultariam disso. Esse método foi usado na famosa prova da estrutura da dupla hélice do DNA em 1950. Um experimento ligado a estes provou o conceito de fóton de Einstein em 1922. Arthur Compton teve sucesso na dispersão de raios-x a partir de elétrons, medindo a pequena mudança de frequência que resultou daí, conhecida como efeito Compton. Tanto fótons de raio-x quanto elétrons estavam se comportando como bolas de bilhar. Einstein estava certo. Além disso, todos os fenómenos eletromagnéticos se comportavam como partículas. Para a matéria, bem como para a radiação, em particular a luz, precisamos introduzir ao mesmo tempo o conceito de corpúsculo e o conceito de onda. Louis de Broglie, 1929. Hoje, físicos testemunham o comportamento onda-partícula em nêutrons, fótons e moléculas, até mesmo das grandes, como as bolas de futebol de carbono, microscópicas, conhecidas como buckyballs.